Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula e este é o TV Simpro. Neste programa, nós vamos falar sobre a base curricular do professor, né? E nós temos aqui duas pessoas muito competentes para falar sobre isso. Uma delas é a Rosilene, que é uma das diretoras do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, e também a Edileuza Fernandes, que é professora e doutora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Tudo bem? Tudo bem, Paula? Bom, para quem estiver acompanhando o programa através das redes sociais, vocês podem enviar perguntas que nós vamos responder ao vivo, tá? Você pode acompanhar através do canal 12 da NET, também através do site da TV Comunitária de Brasília e as fanpages da TV e do Simpro. Bom, para começar, vamos explicar um pouco o que vem a ser essa base, né? E quais são os motivos de resistência a ela. Pode ser, Edileuza? Sim, claro. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder debater esse tema tão relevante, ao mesmo tempo tão polêmico, não é? Bom, de onde que vem essa ideia de construção de uma base nacional comum curricular? Né? Nós podemos nos remeter à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 96, que sinaliza para os sistemas de ensino a elaboração de uma base nacional comum curricular, e também o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, não é, em 2014, 2024, ele reforça a necessidade de se construir uma base nacional comum curricular. Veja bem, é importante nós também recuperarmos que 2015, 2016, nós já tínhamos iniciado, em 2015, um debate nacional sobre a construção de uma base nacional comum curricular, que envolvia educadores, instituições, entidades, universidades, professores, e um movimento de educadores que defendem, que se organizam em torno da construção, da revisão, inclusive, do ensino médio. Então, é importante nós recuperarmos que esse debate de construção de uma BNCC, ele não é novo, ele é respaldado pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, e ele estava sendo feito desde 2015. Por que a resistência? Não é? Primeiro porque houve uma interrupção, a partir do ano de 2016, nós tivemos uma interrupção com esse movimento que tinha tido início em 2015, que envolvia universidade, educadores debate, e entidades. Né? Era um movimento, inclusive, que procurava dar espaço para que os educadores e os sistemas de ensino pudessem discutir e se colocarem diante disso. É importante, inclusive, trazer aqui para o Distrito Federal que em 2014, 15, quando nós tivemos em 2014 o PENEM, que era o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que envolvia a formação de professores no espaço da escola, havia uma discussão constituída pela Secretaria de Educação e a Universidade de Brasília, que era quem fazia a gestão do programa junto ao MEC naquele momento, de levarmos para as coordenações pedagógicas, para as escolas, a discussão da Base Nacional Comum Curricular como um conteúdo dessa formação no PENEM. O que aconteceu com a mudança de governo? Tanto o PENEM foi suspenso, e com o golpe que nós tivemos em 2016. Houve uma suspensão, e também a mudança de governo do Distrito Federal. Não se deu continuidade à implementação da política de fortalecimento do ensino médio, de formação dos professores no PENEM, e, ao mesmo tempo, houve como é que eu diria? Aconteceram mudanças que vieram favorecer aqui o debate da BNCC, ela ficasse centralizada, ela se desse de forma centralizada em alguns atores. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, ele passou por uma mudança significativa. Nós tínhamos educadores comprometidos, representantes de instituições, de universidades e de entidades que tinham uma visão de base nacional comum curricular, não como um currículo homogeneizante, padronizado para todo o território nacional, mas como uma referência. Era esse o debate que se fazia. Para que no movimento contrário de debate coletivo que tinha sido instituído em 2014 e 15, com a mudança do Conselho Nacional de Educação, nós vimos um fortalecimento de um grupo muito ligado
as empresas, o grupo empresarial da gestão educacional, né, do grupo Os nossos representantes foram convidados a se retirarem. Sim, muitos representantes de entidades. Uma desarticulação direta, né? Eles foram, né, foram substituídos no Conselho Nacional de Educação por representantes de empresas, né, empresas da área educacional. E isso aí com uma clara, né, fica claro para nós qual é a intenção de fato, garantir uma aprovação de um documento que tem gerado resistência, primeiro porque ele rompe com o movimento de discussão que tinha sido iniciado e que, na sua gênese, ele buscava o debate coletivo e a escuta dos educadores, das entidades, das universidades. E, ao mesmo tempo, abre espaço para outros atores, outros sujeitos ligados a grupos empresariais do campo da educação com uma clara intenção de privatização e também de uso da educação como mercadoria. Né? Isso para nós é muito grave. Nós podemos ver isso, por exemplo, com a reforma a BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental, que foi aprovado ano passado e que já está sendo implementada, e que a indústria de livros didáticos, de material didático, de formação de professores, do uso das tecnologias educacionais, toda essa indústria ela está sendo orientada, ela está se moldando a esta BNCC. Não é por acaso. Né? E isso tem uma intencionalidade. Nós temos, por exemplo, não sei se vocês já têm conhecimento, o baú da BNCC. Isso aí envolve o quê? Nós sabemos que a indústria do livro didático, né, dos materiais didáticos, é uma indústria, é um mercado que gera lucro, né, muito lucrativo para as empresas. Então, isso aí tudo não é... Nessa reforma, ela tem uma intenção de mexer com algo que para nós é muito caro, que é o conhecimento no espaço da escola. Né? E nós sabemos que conhecimento é poder. Então, quando nós discutimos que tipo de conhecimento que vai ser garantido aos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Né? Que isso passa, né, Edileuza, assim, por um debate que você coloca assim, o conteúdo que vai ser oferecido através desses livros que estão de forma muito intencional sendo escolhidos, né? Que sociedade nós queremos? Então, que formação nós queremos oferecer? Tem a questão, assim, que é um risco que real, sociedade eu quero para eu definir, que sistema eu quero, que processo educativo eu quero. Então, a mudança desse currículo é um risco real para a educação além pública, da questão, né, da mercantilização mesmo, também assim, que mercado a gente quer atender, quem eu vou formar para atender a quem. Então, que escola eu vou oferecer, porque os nossos futuros trabalhadores têm que passar por que formação? Quem define isso? Né? Exatamente. Então, a resistência ela vem, né, da interrupção de um debate que, na gênese, tinha a intenção de ser coletivo, né, de ser coletivizado, de contemplar, de garantir que, de fato, as pessoas que são mais importantes em qualquer reforma que você faça, que são os professores, sejam ouvidos. Né? E, ao mesmo tempo, a resistência, por exemplo, em relação à BNCC do ensino médio, a proposta que está hoje no Conselho Nacional de Educação, e que nós sabemos que é onde há maior polêmica, não é? Em relação a qual é a base comum que está sendo prevista, de você centralizar a formação dos estudantes do ensino médio na oferta de língua portuguesa e matemática como obrigatórias e flexibilizando a oferta das outras áreas de conhecimento. Né? O que para nós é muito grave, porque historicamente o sistema educacional, a escola, ela sempre foi pensada e estruturada como um sistema para os ricos, para a elite, e um sistema para as classes populares, né? Para aqueles que demandam, inclusive, dos sistemas do Estado, políticas públicas para garantir acesso, permanência e uma qualidade da educação, que nós entendemos a qualidade não a partir de avaliações que ranqueiam e classificam escolas e que expõem escolas, mas a qualidade que precisa ser compreendida a partir da garantia do direito às aprendizagens desses estudantes. Então, nós ficamos nos perguntando, não é, que formação nós daremos para os nossos estudantes do ensino médio com um currículo mínimo,
e com conteúdos restritos à língua portuguesa e matemática. E aí vem eu entendo como uma falácia dizer que eles vão ter a oportunidade de escolher percursos formativos, quando nós sabemos que isso implica em contratação de professores para todos aqueles percursos, em condições estruturais das escolas, que nós sabemos que muitas vezes nós não temos laboratórios, bibliotecas. Se hoje que é obrigatório, você já tem uma precariedade, imagina. Então, tem algo ainda muito mais grave, que é a prerrogativa de se contratar professor com notório saber para o percurso de educação profissional. Né? Então, isso abre também um precedente para que daqui a pouco nós não precisemos mais ter professores formados. Né? De que qualquer pessoa, de qualquer cidadão naquela comunidade, por ter um notório saber... Né, E é a fase mais frágil de formação, né, do indivíduo. Eles estão iludindo os alunos do ensino médio, que eles agora terão autonomia para escolher o que querem, como se fosse uma vantagem. Né? E dentro assim, dessa perspectiva, como é que vocês veem, além desses pontos, a separação, né, do ensino infantil fundamental para o médio, nesse caso? Esse é um outro aspecto que nos preocupou e continua preocupando, porque nós tivemos no ano passado a aprovação da BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, separado da BNCC do Ensino Médio. Vejam, nós estamos, pela LDB e pela discussão que nós fazemos do ponto de vista da educação como um processo contínuo, progressivo de formação dos estudantes, crianças, pré-adolescentes, jovens e adultos. Quando nós pensamos na educação básica, ela foi estruturada no seu conjunto justamente para garantir uma progressão continuada das aprendizagens. Então, quando nós aprovamos uma BNCC separada, descolada da BNCC do ensino médio, nós não estamos nos preocupando com a progressão ano a ano e etapa a etapa dentro da educação básica. Então vejam que o que foi feito foi uma ruptura dentro da educação básica, como se a educação básica agora, na verdade, o ensino médio é algo à parte. Né? Está descolado. Né? Está à parte. Fragiliza o jovem que vai entrar no mercado de trabalho agora muito mais cedo, né? E fragiliza a própria discussão, planejamento do trabalho lá dentro da escola, no sentido de se pensar a educação básica como um contínuo, como um processo que é contínuo e que é progressivo. São duas escolas agora. Bom, temos comentários aqui na fanpage, e aí o Gilvane Guimarães fala que livros que são esses livros muitas vezes não contemplam as necessidades dos alunos reais, né, na sua formação, mesmo que escolhidos, né, pela categoria. Então, mas é porque a escolha, ela não é bem assim, eu posso escolher, mas dentro de um universo que me passaram. Alguém já escolheu antes. Já houve uma escolha antes, então já te mandam uma seleção feita e você só tem aquilo ali para poder escolher, entendeu? Então não é assim, nós não temos essa autonomia em pesquisar e escolher. E o que ele fala aqui é isso, por exemplo, o ideal é que tivesse. Exato. Era o mínimo, né? E também nós temos aqui falando a Letícia, a Montandon está falando que a BNCC impacta diretamente o nosso currículo em movimento construído pela nossa categoria, que tem bases epistemológicas e totalmente diferente das bases tecnicistas da BNCC. Obrigado por quem está participando. E quem estiver assistindo e quiser mandar pergunta, ainda dá tempo. Né? Essa é uma outra questão, né, que a Letícia traz, que nós precisamos discutir no espaço da escola. Vejam bem, nós temos um currículo, o que nós discutimos nos espaços da universidade, das escolas, com os educadores, é que nós não estamos dizendo que os sistemas de ensino não precisam ter referências, não é isso. Mas nós já temos essas referências, nós temos diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a educação básica, para o ensino médio, para a educação de jovens e adultos, educação profissional. Nós temos diretrizes para a formação de professores. Então, nós já temos essas diretrizes que são aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e que nós entendemos que elas dão conta de apresentar para os sistemas de ensino referências gerais para que cada sistema possa, de forma consensuada, coletiva, participativa, pensar o seu currículo.
como foi o caso aqui do Distrito Federal. Então, veja bem, o que nós temos visto também por parte de alguns defensores da BNCC aqui no Distrito Federal é de que é possível fazer uma conciliação entre o currículo movimento com a BNCC. A Letícia traz uma questão basilar, a base, né, que é a epistemologia. A forma como se pensa o conhecimento, o que é ensinar, o que é aprender no currículo em movimento, é diferente do que está previsto na BNCC. A BNCC recupera a velha pedagogia das competências da década de 60, 70 e do neotecnicismo educacional da década de 90, né? E que focaliza o quê? Qual é a intenção de você trazer a pedagogia das competências? Justamente para fortalecer a lógica do aprender a fazer, fazendo, né? Aprender a fazer sem ter essa preocupação de entender o porquê, para quem, com quem eu estou fazendo, né? Então, é uma perspectiva que reduz e é técnico, instrumental, limita que até trabalha o conhecimento. Cognitivamente os alunos, né? Por exemplo, você vai apresentar um conteúdo muito limitado para eles. E desenvolvimento de conhecimentos, de capacidades, de aspectos, né, da dimensão da formação humana muito mais reduzidas, porque a preocupação é no como fazer. Tá? Agora, o que o currículo em movimento traz é uma outra forma de pensar o conhecimento. Se fundamenta numa perspectiva histórico-cultural, né, da psicologia histórico-cultural, da pedagogia histórico-crítica, que pensa e que reconhece os sujeitos em todas as etapas da educação básica, até o adulto da EJA, o idoso da EJA, como sujeitos com especificidades, como sujeitos culturais e históricos, que nós não temos como, embora nós temos uma proposta de currículo aqui, nós temos a flexibilidade para que cada escola elabore o seu projeto pedagógico, que é também previsto pela LDB, pela nossa Lei de Gestão Democrática, 4.751 de 2012, e que contemple no seu projeto pedagógico e no seu plano curricular aspectos de cada comunidade, de cada regional de ensino que são específicos, né, que demarcam quais são os valores, quais são as culturas, quais são as experiências daqueles sujeitos. Sim. Bom, você poderia explicar para a gente, citando casos, né, situações, para ficar claro para quem está assistindo, porque a gente tem muitos pais que assistem, né, a TV comunitária, que quais seriam as implicações da BNCC para o trabalho na escola e para a docência? Sim, quem já teve, né, a curiosidade, semana passada foi lançado o dia D, né, da BNCC, que eu, né, pessoalmente, eu sempre fiz muitas críticas a dia D, porque é um dia que você discute uma coisa e nunca mais você discute. Como se só aquele dia bastasse. É uma discussão episódica. E nos chamou a atenção, inclusive, a definição de um único dia para você discutir, por exemplo, o documento da BNCC, que tem mais de 150 páginas, que é codificado, que tem uma questão conceitual, teórica ali, que precisa ser entendida pelos educadores, pelos estudantes também. Os estudantes também precisam discutir isso. Né? E isso não aconteceu, e isso não vai acontecer dessa forma. Né? Então, veja bem, quais seriam as implicações? Primeiro, essa busca da padronização do trabalho, do currículo, de um currículo padronizado, uma base comum e também aligeirada de formação para todos os estudantes, um engessamento curricular, que nos preocupa justamente por essa diversidade. Se nós pensamos que o Distrito Federal é diverso, do ponto de vista cultural, econômico, social, dos valores, das experiências, imagine o nosso país, quão diverso é o nosso país. Né? Então, é inconcebível você pensar em homogeneizar a mesma forma, os mesmos modos e os mesmos conteúdos que você vai trabalhar em todo o território nacional. Então, essa padronização, ela vem, de certa forma, impor à escola e aos professores, é algo que nos preocupa, porque isso afeta a autonomia pedagógica do professor e da escola, no que diz respeito à seleção e organização dos conhecimentos que são importantes de serem trabalhados e que devem ser pensados num plano curricular a partir dos objetivos de aprendizagem que estão no currículo do sistema, mas que podem ser ampliados pelo projeto pedagógico de cada escola. Então, essa a preocupação que nós temos do professor ter a sua autonomia pedagógica, didático-pedagógica, e a escola ter a sua autonomia também, para, à luz do seu projeto pedagógico, elaborar o seu plano curricular, isso vai ter essa afetação. A outra questão que nos preocupa
é que quando você traz essa discussão do professor com notório saber, por exemplo, no ensino médio, e também a possibilidade de oferta no ensino médio de formação para os jovens à distância, isso a médio e longo prazo pode repercutir na redução do número de professores. Então, se você coloca para o ensino médio a possibilidade de oferta por educação à distância, inclusive trazendo o sistema S, Sim. não é? Como uma rede de apoio à oferta de educação profissional, por exemplo, né? Ou por meio de estágios, de formação aligeirada, né? Até quando você trabalha na perspectiva da pedagogia das competências, isso nos direciona muito para pensar a formação do técnico. Então, a gente pensa muito naquela questão do treinamento, né? Então, nos preocupa que a médio e longo prazo, o espaço que hoje e nós devemos defender que seja do professor com formação inicial, com formação continuada na escola, nos espaços de formação na universidade, nas escolas de formação, que ele venha a ser substituído por outras agências. E aí quando a gente fala, né, por ferramentas e por outros sujeitos que não sejam profissionais da educação. Isso, quando você perde autonomia, quando você perde o seu espaço de atuação, isso implica em quê? Na desprofissionalização docente, que é algo que nós temos, e a nossa profissionalização é caro para nós, né? Que nós entendemos que passa por salário, por formação inicial, por condições de trabalho, mas também por um reconhecimento social de que nós somos os profissionais dessa relação que se estabelece no espaço da escola e da sala de aula. Em vez de se aprofundar, né, esse processo de conhecimento, tá ficando... Acho que é importante, Paula, assim, existe um objetivo muito grande nisso, né, Edileuza? Não se trata só de alguns pensadores da educação que acharam que o currículo tinha que ser mudado. Tem uma proposta para isso, tem um objetivo ali, entende? E que passa por algo muito maior, que é isso, assim, de que país nós estamos falando, o que a gente quer com isso, a quem nós queremos atender, que mercado nós queremos atender. Então, é uma soma, assim, desde da produção do livro, a venda, do lucro que eu vou ter com isso, mas também com que profissionais eu estarei formando também, para que mercado eu quero, que tipo de professor, portanto, eu quero dentro das escolas, limitando a atuação e a autonomia pedagógica da escola e, portanto, dos professores. A gestão democrática fica altamente comprometida, porque a autonomia pedagógica que é o mais importante. De coisas, em vez disso. Então, assim, é muita coisa, entende? Aí você pensa isso a médio e longo prazo, a redução do quadro de professores será algo inevitável, porque na medida em que você não é obrigada a ofertar determinadas disciplinas, por que você vai ter que ter concurso e ter novas contratações de professores naquelas áreas? Então, você vai reduzindo. Então, nós passaremos por um processo, quando a gente fala de privatização da educação, é isso, não significa um decreto do presidente a partir de amanhã, tornando tudo privatizado. Não é isso, mas você vai entrando de tal forma, exatamente, entende? E eu tenho tido muita oportunidade de debates e fora do Brasil, inclusive, por causa da CNTE, então a gente tem oportunidade de discussão com outros países, e há um movimento que é mundial. A educação é uma mercadoria, né? Porque é assim que eles tratam. Então, é uma mercadoria valiosa, que é difícil a gente fazer com que a sociedade, que os pais dos nossos alunos compreendam isso. E aí, Rosilene, tem outra questão que a gente precisa pensar, né? Quando você falou, quais são as implicações disso? Como que, né, quando nós pegamos o documento e analisamos, vocês percebem que houve uma intenção, o documento ele é todo codificado. Então, você tem as 10 competências, né, parece que tudo está ali, né? Para a BNCC, aí você tem as competências da área, tem as habilidades e tem códigos. E qual é a intenção de fazer esse documento tão codificado? Tem uma outra questão também que a gente precisa pensar, que é a avaliação. As avaliações externas, elas estarão, essa codificação ela visa facilitar também um controle e uma regulação maior do trabalho da escola e do professor por meio
dos exames externos, das avaliações de rede, de sistemas, né? E com qual objetivo? Claro que nós defendemos a avaliação, mas nós entendemos a avaliação numa perspectiva de diagnóstico, de ser processual, de subsidiar a escola e os sistemas para pensar o seu trabalho, para gerar políticas públicas, para reorganizar o trabalho. O objetivo dessa avaliação faz toda a diferença. Mas qual é o objetivo dessa avaliação? Né? Nós entendemos que há aí uma intenção clara de codificar para poder acompanhar, regular e controlar de uma forma mais intensiva, né, mais forte, e isso vai repercutir, isso pode vir a repercutir, inclusive, e virá, a gente já sabe até pelo documento da residência pedagógica, que as universidades e as instituições de ensino superior públicas e privadas, a partir do edital da CAPES, agora de 2018, algumas instituições aderiram, e que tem lá, tem um artigo que sinaliza, mostra, diz para as instituições que aderirem a esse edital que elas precisam pensar um projeto de residência pedagógica que esteja articulado à BNCC. Ou seja, como não há toda uma orquestração, é tudo orquestrado, de forma que também na formação inicial se comece a organizar a formação dos estudantes, Sim. a pensar o currículo de formação dos estudantes atrelada a implantação da BNCC. É um projeto. Sim, então a gente não pode deixar de ver isso. É um projeto de sociedade que está apresentado, é um projeto de educação. Claro, claro. Bom, tem uma questão que a gente não pode deixar de eu preciso dar uns avisos aqui, tá? Sim, sim. São os debates, né? Vão rolar debates amanhã nas escolas, nós vamos falar sobre as ações para tentar, né, combater essa... Na verdade, há um encaminhamento, porque o MEC fez isso com o dia D, a tentativa de causar, era para consagrar, na verdade, Sim. a intenção era essa, né? E nós orientamos as escolas... Para legitimar, né? Para legitimar. E nós orientamos as escolas do país todo, porque nós fizemos isso aqui, mas a CNTE orientou todos os estados a um contraponto naquele dia, né? Para que as escolas também discutissem, dissessem não, que fizesse um movimento contrário. Agora, não se pode reduzir esse debate a simplesmente contrapor, dizer não concordamos, mas é preciso discutir com os alunos, discutir com a comunidade escolar de modo geral. É dizer o porquê. Mais do que nós, eles precisam ter clareza do que está em jogo. E até porque nós precisamos que eles façam essa luta conosco. Não é uma luta só de quem é trabalhador na educação, mas é principalmente de quem recebe essa educação, essa formação. Então, e amanhã, a Secretaria de Educação aqui do DF, ela orientou esse debate em todas as regionais de ensino. Eu não sei se acontecerá em todas, mas nós sabemos de algumas que já está pautado e o que nós pedimos aos professores, de modo geral, professoras, enfim, a toda a categoria, é que abra esse debate. Que o espaço da coordenação pedagógica, mais do que nunca, se faz necessário debater, e debater muito, aprofundar, tirar as dúvidas, porque, infelizmente, Edileuza, na correria do dia a dia, como você falou, é muita coisa para ler, para entender, e a gente tenta passar de uma forma, se apropriarem, de uma forma já bem simplificada, Sim. mas é preciso ler mais, compreender mais o que está em jogo. Quem quiser mais informações, como que pode fazer, por exemplo? Não, é fazer contato, que a gente viabiliza a ida de alguém, ou de um diretor, ou Edileuza, tem tanta gente que está aí à disposição, textos para ler, para aprofundar. A CNTE tem esse caderno de educação, que ele é com esse tema especificamente, né, que é a reforma do ensino médio e a base curricular. Congresso, então, né, vai discutir. O nosso congresso, que vai acontecer na próxima semana, na próxima semana, dias 16, 17 e 18, vai tratar desse tema também, e outros, mas esse também será pautado. E o tempo todo a gente tem feito isso. Agora, não há como a escola se omitir desse debate. Esse é o X da questão. Não adianta a gente estar aqui, o Simpro faz um congresso, teremos lá cerca de 700 professores, mas se lá dentro da escola, com a comunidade escolar, esse debate não acontecer. É preciso fortalecer a partir disso, tem que envolver realmente a comunidade escolar nessa discussão. E aí eu quero aproveitar que o tempo deve estar terminando, né? A gente já está em Então, nós faremos, tem uma chamada que é nacional de mobilização para o dia 10, que é o dia do Basta, porque nós estamos aqui tratando de um ponto específico da educação, que, claro, que a educação, ela diz respeito, é de interesse de toda a sociedade,
mas é o dia do basta também de tudo que nós estamos sofrendo, todos os ataques, né? Todo o retrocesso, toda a retirada. E aí as centrais estão unificadas nesse 10 de agosto como o dia do basta, que é um dia de dizermos basta de desemprego, basta de reformas para retirada de direito. Então, cada categoria, cada estado e cidade está se organizando de uma forma. E nós faremos nesse dia aula pública. Nós faremos uma aula pública pela manhã no CONIC, na Praça Zumbi dos Palmares, e à tarde outra, com públicos diferentes. Lógico, assim, levaremos alunos do ensino médio, vamos tratar disso, da reforma do ensino médio, do que é essa tão falada BNCC, né, falar com os meninos sobre isso, e também da reforma trabalhista, porque eles já são alunos do ensino médio, muitos já estão no mercado de trabalho, falar um pouco de todo esse cenário, levando sempre em consideração que nós estamos num ano que passaremos por um processo eleitoral daqui a pouco, e que tudo isso que nós estamos debatendo aqui tem a ver diretamente com quem governa, com que projeto de país que está sendo implementado, e especialmente o Congresso. Quem é que está ali, quem a gente vai eleger ou reeleger para o Senado, para a Câmara Federal, para a Distrital, porque eles determinam o futuro. Eles determinam o que a gente tem de direito ou não, né? Eles são muito poderosos. Já passou então, da hora das pessoas se posicionarem, né? Já passou. E aí, Paula, para fechar, do nosso Congresso, nós tivemos que adiar, né, a data por causa da greve que tivemos, os caminhoneiros, enfim. E aí ficou para a próxima semana, mas nós estamos fazendo o debate de alguns GTs que aconteceriam no Congresso antes. E na quinta-feira nós faremos o GT, e também nesse GT que vai tratar exatamente dessas questões, a influência da condição social, que isso leva à violência, e a escola acaba sofrendo as consequências dessa violência que é da sociedade, que está lá fora, mas ela vem para dentro da escola fortemente. E nós fizemos agora recentemente uma pesquisa com os professores, de modo geral, tanto aposentados, inclusive os orientadores, de vivências em situações de violência no ambiente escolar, né? E isso resultou nessa cartilha que nós faremos o lançamento na quinta-feira. Infelizmente, é um conteúdo que não é animador, né, que não é um conteúdo que deixa a gente muito para cima, sim, mas que é a nossa realidade, e a partir disso aqui a gente precisa pensar o fazer. Sim. E aí esse debate que nós faremos com a categoria, por isso que é importante. E aí não precisa estar inscrito ao Congresso para participar na quinta-feira, às 19 horas, aqui na nossa sede, do debate, e também de receber esse resultado dessa pesquisa. Mesmo não sendo delegado ao Congresso, pode participar, é aberta a participação, então não está restrito só aos delegados do Congresso. Aí está todo mundo, então, convidado para vir participar conosco, para que a gente, com mais gente, pensando que ações, que política a gente vai cobrar do Estado, um próximo governo, mas também que ações nós, quanto educadores, podemos levar para a escola para evitar tudo isso, principalmente essa semana, com essa situação que a gente estava comentando agora, né, Edileuza? Hoje de manhã, mais uma mulher foi assassinada, e não adianta a gente achar que a educação não tem a ver com isso, né? Que homens nós estamos formando, que mulheres nós estamos formando, isso passa pela escola. Sim, a educação tem a ver com tudo. Com tudo, absolutamente tudo, né? Quando a gente defende essa formação global, passa por isso. Sim, né? Com certeza. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Antes da gente encerrar, vocês querem se despedir? Tem mais algum recado, algum contato para quem eu tenho um recado importante. Amanhã está de novo previsto na agenda da Câmara, estava falando aqui agora, né, do caráter mesmo dos deputados e deputadas que nós temos ali, e amanhã está novamente o projeto de lei Escola Sem Partido, que na verdade é a lei da mordaça, estará na comissão amanhã às 14h30, ainda não temos a informação qual será o plenário, mas acompanhe no nosso site, porque certamente faremos a chamada amanhã para que estejamos lá novamente, que nós conseguimos barrar isso há uns 20 dias atrás, e amanhã está aí, tarefa para nós novamente. Enfiar goela abaixo, exatamente, diz, né? Isso para eles é assim, estratégico, e quando você pega um projeto desse que proíbe tudo, então, tudo isso que a gente está debatendo aqui, defendendo como deve ser, aí isso se agrava profundamente. Esse projeto aprovado, ele realmente,
como é que a gente poderia definir o que significa escola sem partido virando lei? Na verdade, a gente percebe o vínculo também com todas essas políticas. Tudo, nada está descolado. E que são os desdobramentos do golpe. Então, a gente precisa entender isso, né? Por que essas coisas todas acontecem num conjunto? Então, eu penso que é o momento de nós todos, educadores, nos apropriarmos desses documentos. Porque se posicionar, além de se apropriar, né? Sim, e construir os argumentos em defesa de um currículo construído, entendido como construção social. Porque no momento em que nós deveríamos estar implementando o PNE, e o PDE, exatamente, nós estamos vendo que as metas, as estratégias que lá estão postas como, né, possibilidade de implementação de alcance das metas estão esquecidos. Ninguém está, né, não está se investindo no plano nacional e nem no PDE. Então isso nos preocupa porque é um movimento que está na contramão de tudo que nós discutimos historicamente aí de um trabalho mais. Foi muito trabalho, inclusive muito recurso público, né? Porque para você fazer um trabalho desse, você leva tempo e a gente trabalhando, que isso tem um custo também, uma construção que foi longa, difícil para aprovarmos o Plano Nacional de Educação. Não foi fácil, o Plano Distrital também não. E agora a gente vê tudo no lixo. Se pudesse ser realizado daquela maneira que está, seria maravilhoso. Bom, gente... E eu quero agradecer a vinda da Edileuza aqui, minha companheira de jardim de infância. Bem infância. Bem infância. Então não tem muito tempo, né? Não. Mas enfim, a Edileuza sempre está à nossa disposição, contribuindo. Então quero agradecer aqui em nome da direção e em nome da categoria por você mais uma vez estar aqui conosco. Eu também agradeço a possibilidade da interlocução, vocês com a sociedade do DF, né? E só deixar um recadinho, né? Não vamos permitir que definam por nós aquilo que para nós é muito caro, não é? Que tem a ver com a nossa autonomia, com a nossa profissionalidade, que é a forma como nós vamos pensar e fazer o nosso trabalho na escola. Tá? Com certeza, com certeza. Bom, não abrir mão disso, né? Sim. Não abrir mão. Em nome da TV Comunitária, gostaria de agradecer a presença das duas. É claro que a Rose também nos representa, membro da nossa diretoria. Bom, é sempre importante, eu vejo que é um tema que necessita de debate, então as portas da TV sempre vão estar abertas para esse tipo de debate, para as mulheres, né, para pautas importantes como essas, como é a educação do nosso país nesse momento tão crítico. Sem dúvida. Bom, nosso programa chegou ao fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam através das redes sociais. Deu para notar aqui que vocês participaram bastante, muita gente não manda pergunta, mas fica ali conversando, sim, claro, comentando a resposta e tudo mais. Obrigada pela companhia. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informo que vocês podem rever o TV Simpro nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Simpro, na programação da TV Comunitária no Canal 12 e no site. Tá ok? Eu sou Paula, esse foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.